Bom dia, professor Fernando, aula de Geografia, os alunos do segundo ano do ensino médio. Apostila 2, capítulo 3, página 48. Na verdade, vai falar sobre o desenvolvimento e expansão da revolução tecnológica. Esse tema vai culminar com revolução industrial. Então, eu vou falar sobre as 4 revoluções. Depois nós vamos fazer um apanhado geral sobre industrialização e gestão de industrialização. Na realidade, a primeira revolução industrial ocorre no século XVIII, mais ou menos no ano de 1789. Essa revolução ela ocorre dentro da Inglaterra, na Europa, e ela traz profundas mudanças à sociedade, como os primeiros núcleos urbanos, a relação campo-cidade, as primeiras relações trabalhistas. Então, muda de patamar todo o contexto de sociedade. É importante ressaltar que nessa primeira revolução industrial surgem as máquinas. Então eu saio de um processo artesanal, depois manufatura, e entro com as máquinas. Primeira máquina, a máquina a vapor, que teve a primeira fonte de energia, que foi o carvão mineral. A segunda revolução industrial já ocorre mais para o final do século XIX, mais ou menos no ano de 1850, e ela tem um caráter expansionista, ou seja, ela sai da Inglaterra, chega a outros países da Europa, como Alemanha, França, Rússia, Depois ela se expande, vai para a América, Estados Unidos, e também para a Ásia, no Japão. Importante ressaltar que esta revolução ela tem um caráter mais abrangente, mais tecnológico, surgimento da fonte de energia hidráulica e do petróleo como fonte de energia. Nessa revolução industrial, nós temos início a indústria, a chamada indústria automobilística dos Estados Unidos, a Ford. A terceira revolução industrial ocorre na segunda metade do século XX, mais ou menos 1970. Ela tem como caráter o computador acoplado à máquina. Então, surge aí a automação, surge a biotecnologia, a energia atômica, a microeletrônica, e a internet passa a integrar esse tipo esse processo de terceira revolução industrial, extremamente importante. Essa revolução ela trouxe um maciço desemprego com a automação, fato muito relevante no Brasil. É importante ressaltar que nessa revolução industrial os países subdesenvolvidos eles começam a se industrializar, então surgem os novos países industrializados e assim um processo de tecnologia mais avançado. E a partir da década de 1990, nós temos a quarta revolução industrial, caracterizada pela utilização da energia limpa, renovável, o desenvolvimento da nanotecnologia, a inteligência artificial, as impressoras 3D. Então, é um momento único na história da industrialização. Então, surgem vários tecnopolos
ou seja, centros produtores de tecnologia. Vamos falar da estrutura industrial, né? E entramos com o conceito de indústria. Indústria é o setor da economia. Se nós pegarmos os setores da economia, é o segundo setor, o setor secundário, que tem como meta transformar a matéria-prima em bem de consumo, mercadoria. De maneira geral, né, nós vamos entender como indústria desde o trabalho artesanal, que é o trabalho manual, passa pela manufatura e chega à industrialização moderna, né, com a utilização dos computadores, toda a tecnologia possível e imaginária. Nós temos dois tipos de indústrias, né? No primeiro momento aqui, como nós temos a imagem da indústria, das indústrias extrativas de beneficiamento, é aquela indústria que extrai a matéria-prima direto da natureza e beneficia uma outra indústria. Olhem um conceito. Então, primeiro tipo de indústria, as indústrias extrativas e de beneficiamento. Tá? É aquela indústria que retira a matéria-prima da natureza e beneficia uma outra indústria. Então, nós temos na imagem uma indústria mineradora, onde ele está extraindo o minério da natureza e vai mandar para uma indústria de base. Tá? Nós temos também, além das indústrias extrativas, nós temos as indústrias de transformação. E essa indústria de transformação, ela é dividida em indústria de bens de produção e indústria de bens de consumo. Essas indústrias de bens de consumo, elas se dividem em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Essa indústria no qual eu estou apontando é a indústria de bens de produção. Ela é conhecida também como indústria de base ou indústria pesada. Na realidade, quando eu falo de indústria de bens de produção, indústria de base, indústria pesada, eu estou falando da siderúrgica, eu estou falando da metalúrgica, né? Então, essas indústrias, elas produzem matéria-prima para outras indústrias. Tá? Vou citar um exemplo da indústria siderúrgica, que produz o aço. Esse aço produzido na indústria siderúrgica, ele vai para a indústria automobilística, né? Indústria automobilística, que é uma indústria de bens de consumo. E quando eu falo indústria de bens de consumo, são indústrias que produzem para o consumo da população. Como eu disse anteriormente, essa indústria de bens de consumo está dividida em indústrias de bens de consumo duráveis, por exemplo, o automóvel, e indústrias de bens de consumo não duráveis. É aquele tipo de indústria que tem um prazo de validade. Por exemplo, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia. Então, essas indústrias têm uma data de validade pré-determinada. Localização industrial. É importante ressaltar que para nós montarmos uma indústria, nós temos que ter como ponto forte a localização dessa indústria. Essa indústria, ela tem que estar muito próxima a esses itens que estão abaixo, né? Ao acúmulo de capital, mão de obra disponível, mercado consumidor expressivo e infraestrutura, né? Além de tudo isso aqui, existe uma coisa que é importantíssimo nós estarmos colocando também, que é matéria-prima. Então, para que eu possa instalar a minha indústria, eu tenho que verificar o acúmulo de capital, se está próximo a uma grande cidade, a uma grande metrópole, né?
cujo o capital está girando a todo momento. É importante nós termos essa ideia. Se nós temos mão de obra abundante, disponível, essa mão de obra tem que ser mão de obra, essa mão de obra especializada, não especializada, eu preciso dos dois tipos de mão de obra. Eu preciso ter um mercado consumidor expressivo, porque se eu produzir, eu tenho que ter alguém que vai consumir esse produto, né? Eu tenho que ter também toda uma infraestrutura. Quando eu falo de infraestrutura, é ter estradas e rodagens próximas, é ter portos próximos para que esse produto possa ser exportado, estrada de ferro, bancos, né? Então, eu preciso de toda essa infraestrutura para que minha indústria esteja bem localizada. Áreas de maior concentração industrial. Eu coloquei aqui os países do mundo com expressiva concentração industrial. Então, eu pego, por exemplo, os Estados Unidos, né? Qual a área expressiva dos Estados Unidos em termos de industrialização? Eu vou pegar o nordeste dos Estados Unidos, a região dos Grandes Lagos, a região de industrialização tradicional, uma indústria de base forte, uma indústria automobilística forte. Eu tenho nessa região, nessa parte dos Estados Unidos, abundância em termos de matéria-prima, né? Na região dos Grandes Lagos eu tenho carvão mineral, muito próximo eu tenho ferro, manganês, então é uma região muito forte, né, em reservas minerais. Eu tenho também uma 60% da população está localizada nessa parte dos Estados Unidos, então é uma região extremamente importante. Aí eu pego o Canadá. Então o Canadá tem uma região lá, o sudeste do Canadá. Se vocês olharem no mapa, se vocês observarem no mapa, o sudeste do Canadá, a região também dos Grandes Lagos, vai se juntar ao nordeste dos Estados Unidos e vai formar uma das principais regiões industriais do mundo, né? Então, cidades importantes no sudeste do Canadá, cidades como Montreal, Quebec, Ontário, a capital Ottawa também fica nessa região, é uma parte expressiva, uma parte importante, né? Aí eu tenho a Europa Ocidental, Alemanha, Vale do Ruhr, eu tenho a Inglaterra, eu tenho a França, eu tenho países extremamente industrializados hoje. Deu uma menção importante à indústria alemã, que é extremamente forte. Continente asiático, eu tenho o Japão, né? Industrialização forte, muito voltada para a tecnologia, né? Indústria automobilística importante. América Latina, eu tenho países como o Brasil. O Brasil é um país país mais industrializado da América Latina. Eu não posso deixar de ressaltar o México, eu não posso deixar de falar da Argentina. Na África, eu coloco a África do Sul, e na Oceania, a parte sudeste da Austrália, altamente industrializada. Novas tecnologias e novos modelos produtivos. É importante nós estarmos ressaltando que a tecnologia ela é inserida constantemente dentro da industrialização, né? Modelos produtivos, olha só, nós temos a aquisição e definição de processo produtivo, setores com maior emprego de mão de obra, né, em virtude das unidades de fabricação, principalmente em países em desenvolvimento. Eu preciso de muita mão de obra, né? O crescimento de empresas globais provoca o desenvolvimento de várias economias. Aí eu posso citar países da América Latina e Sudeste Asiático.
Desconcentração industrial. Desconcentração. Olha só, a indústria sai de uma região e passa para outra região. Eu posso citar, por exemplo, as indústrias dos Estados Unidos, como a Nike, a Ford. Então, hoje, essas indústrias, elas atuam mais fora, a produção, claro, mais fora dos Estados Unidos que dentro dos Estados Unidos. Então, hoje tem uma indústria, a produção industrial dos Estados Unidos é muito cara. Os terrenos são muito caros, aluguéis muito caros, impostos caros, mão de obra muito cara. O que eu faço? Eu retiro a produção desse país, levo para países em desenvolvimento, no qual eu vou ter incentivos fiscais, ou seja, pagamento de metade de impostos, mão de obra mais barata, terrenos praticamente cedidos de forma gratuita. Né? Por quê? Porque esses países precisam de gerar emprego. Então, torna-se cada vez mais normal nós termos indústrias fora dos seus países de origem. Então, se vocês pegarem vários produtos como, volto a frisar, produtos da Nike, produtos da Lacoste, produtos diversos, vocês vão olhar a etiqueta, vocês vão verificar, né, que esses produtos foram fabricados fora do seu país de origem. Vamos falar agora de modelos de gestão ou modelos de produção.